A gente vai falar de ensino híbrido e recursos digitais, né? Aqui uma pequena apresentação da minha trajetória. Eu sou aposentada como professora de História da Rede Municipal de Belo Horizonte. Fui secretária municipal com muito orgulho da minha cidade. Fui presidente nacional da Undime, e aí eu conheci quase todos os estados. Eu só não conheço, gente, Roraima. Eu conheço os outros, todos os estados, mais o DF, claro, e centenas de cidades brasileiras. Quando eu era presidente da Undime, depois eu fui trabalhar no MEC, quando o ministro Fernando Haddad quando ele era o ministro da Educação, e eu assumi a Secretaria Nacional de Educação Básica. Eu saí em 2012, assumi a direção da Fundação SM até dezembro do ano passado, e agora eu sou pesquisadora associada da FGV Rio e sou consultora, né, desse projeto maravilhoso do Itaú Social, da Tríade, que chama Rede... Pode me lembrar aí, Tamara, porque eu sempre esqueço o nome. Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação. Rede de Colaboração Intermunicipal de Educação, que é um espaço muito incrível, gente. Assim, eu não sei se vocês têm ideia, se vocês têm consciência do que é avançado, do que é transformador, vocês trabalharem em colaboração com outros municípios. E aqui na rede nós temos 21 iniciativas, seja consórcio, seja arranjo de desenvolvimento da educação, né? E eu tenho aprendido muito, né, com essa rede e com vocês. Eu vou começar com um livro, que é um livro do Axel Rivas, que eu conheci aqui no Brasil. Ele trabalhou muito com o Instituto Natura, e depois ele lançou esse livro que chama Quem Controla o Futuro da Educação. E ele vai falar muito de tecnologia, de inovação, de recursos digitais, mas o que eu achei mais legal é porque a gente fala de ensino híbrido e recursos digitais, todo mundo acha que é uma novidade, que é uma inovação, né, que vai mudar tudo. E aí o Axel, esses slides que tem essa foto do livro dele, são slides com Ctrl+C, Ctrl+V, né, de falas dele, do Axel. E ele fala assim: basta olhar nos olhos de alunos e docentes dentro das salas de aula para compreender que a máquina escolar tradicional não funciona. E vocês sabem que olhar é esse: é do desinteresse, é do absenteísmo do professor, é da bagunça dos estudantes. Isso que a gente vê, aquele olhar desinteressado, assim, vou fazer a prova, vou esquecer isso tudo. O que ele nos diz? Que esse modelo de escola tradicional, sala de aula, primeira aula, segunda aula, terceira aula, recreio, quarta, quinta, nós todos conhecemos, que nossos avós, nossas mães, nós e nossos estudantes estudam neste sistema tradicional, um modelo que não produz poder suficiente nos sujeitos, nem diminui as profundas desigualdades sociais. Pelo contrário, esse modelo ele exclui muito e ele vai acirrando a desigualdade educacional, que dialoga muito com as desigualdades sociais. Já não sabemos por que devemos aprender todos esses conteúdos superficiais que exaurem a maioria dos estudantes e deixam muitos deles pelo caminho. Nós vivemos um tempo de redefinição, e o Axel acha que esse tempo, e ele escreveu isso antes da pandemia, que esses tempos vão ter a marca da maior reescrita do que entendemos por aprendizagem e por sistemas educativos. E ele pergunta: como podem os recursos digitais proporcionarem aprendizagens significativas?
Primeiro, a pergunta: como a gente pode usar recurso digital para formas pedagógicas emancipadoras? Como a gente pode olhar, mirar o sistema educativo a partir dos olhos dos estudantes para mudar o sistema de uma maneira original e viável? Tem várias ideias, vários projetos que aconteceram por aí, né? Eles eram cópias mal feitas e não eram viáveis. Quem serão os autores dos novos mundos da aprendizagem digital? E ele pergunta: a gente vai deixar tudo na mão das grandes corporações? As corporações que trabalham com produtos educacionais e com rede de escolas, ele cita números, mas elas têm lucrado trilhões de dólares no mundo inteiro, vendendo coisas para as escolas, para os sistemas, para as prefeituras. E ele pergunta: fomos nós que sentimos necessidade? Quando chega na escola, a gente sabe o que fazer? Ou a gente vai usar a lousa digital, com todo mundo sentado em fila, todo mundo olhando para a nuca do outro, e o professor usando aquele recurso maravilhoso, como se fosse o quadro negro clássico. Então, a preocupação do Axel e de todos nós é que tem se gastado muito dinheiro com tecnologia, com recursos digitais, a escola continua a mesma, a evasão, a não aprendizagem, e o pior, as coisas que vêm, que são produzidas, não são aquelas coisas que nós estamos precisando naquela hora. Então, elas chegam na escola, né, e ele vai dar, né, uma série de exemplos aqui, porque ele fala: o sistema educativo sempre esteve entrelaçado, né, à tecnologia. E ele dá um exemplo, que é um exemplo maravilhoso. O sistema educativo, tal qual a gente conhece, que vai começar a se desenvolver a partir do século XVI, mas consolida no 17 e no 18, ele nasce junto com uma tecnologia totalmente disruptiva naquela época, que é a invenção da imprensa. E as primeiras grandes produções em massa foram da Bíblia. Então, as igrejas reuniam a comunidade para ler a Bíblia, e dali, né, vem essa concepção de reunir as pessoas para elas aprenderem. Então, quando você pensa assim, a internet, muitos técnicos e muitos especialistas falam que a invenção da imprensa foi tão disruptiva quanto a internet. E livros impressos, isso tudo aqui que a gente tem, né, vem a partir dessa invenção. E o que vem surgindo? O quadro negro, gente, era uma tecnologia. As canetas, as plumas, né, que eram bicos de pena, que cada estudante tinha um potinho de tinta preta na sua frente, e molhava aquele bico de pena e escrevia com aquela tinta, aquilo é uma grande invenção. Aquilo é uma grande tecnologia. O livro didático, que vai se consolidar no início do século XX, também é um avanço e é um modelo pedagógico que mostra que era possível fazer um ensino global e massivo. Então, antes da gente pensar em tablet, celular, a gente tem que lembrar assim: não existe escola sem tecnologia, só que a gente não pode definir tecnologia como máquina. Tecnologia é uma técnica que a gente aprende para fazer coisas. A própria tecnologia desenvolve também máquinas, mas a educação não existiria sem esses avanços tecnológicos. E aí, no final do século XX, vem outra grande disrupção. Se lá no século XVI a invenção da imprensa é uma grande disrupção, vocês imaginem,
no século XIV, XV, geralmente só os mosteiros tinham pessoas que liam, os livros eram copiados, eram muito poucas cópias, e só a elite da elite sabia ler, geralmente a elite religiosa. Eu não sei se vocês estão assistindo essa novela nova chamada Nos Tempos do Imperador, e tem uma discussão ali sobre a baixa formação acadêmica do Dom Pedro, né, como que eles não tinham um acesso grande, né, ele procura por interesse próprio, mas não é da formação dele, porque você tem casas reais que os príncipes e princesas escreviam muito mal, liam muito mal. Então, é preciso entender que a disrupção da imprensa não gera, o fato de ter livros impressos, não gera democratização do ensino, da educação. Quando chega no final do século XX, eu vi pela primeira vez a internet em 1997, que eu soube que eu podia trabalhar com isso. O celular é um pouco antes. Então, no final do século XX, vão surgir computadores pessoais, celulares, a própria internet, que é um grande marco de mudança nas comunicações. E o que vai acontecer? Nessa discussão de tecnologia, de mudanças digitais, a gente trabalhava, vocês vão lembrar disso, tinha laboratório de informática, ou seja, tinha uma sala na escola onde se colocavam todos os computadores, que era trancada com barra de ferro, cadeado, só o professor do laboratório de informática ou a diretora tinham a chave. Depois começou muita discussão no início do século XX, a partir de um projeto do Uruguai, começou uma discussão muito grande sobre o computador por aluno. É um projeto do Uruguai que é muito avançado, que foi muito transformador, que chama Ceibal, e que o Axel Rivas estudou profundamente esse projeto, mas começaram vários governos, o próprio governo brasileiro, o presidente era o Lula, a insistir em ter programas que dessem um computador por aluno. Mas não tinha, né, um projeto pedagógico inovador para usar esse computador. E eram os portais educativos, as lousas interativas, só pus exemplo aqui, tá, gente? Tablets, mas isso tudo, no início do século XX, ou seja, ontem, não mudou a essência da estrutura escolar. Tempos e espaços continuaram definidos, imutáveis, o conteudismo, ou seja, o mais importante é o professor transmitir o conteúdo e avaliar com uma prova. Então, o fato de existirem essas tecnologias não garante que a escola vai mudar. E eu acho que isso a gente tem que prestar muita atenção. Eu tenho escutado muito na pandemia professores, professoras, diretores, gestoras, que dizem, quando todo mundo tiver acesso à internet, o nosso problema vai resolver. Não vai, para dar a mesma aula que se dá dentro da escola, que já não garantia a aprendizagem. Então, não existe solução mágica. Problemas complexos demandam soluções complexas. Desconfie de qualquer pessoa que vai te recomendar, por exemplo, uma ivermectina para resolver uma doença tão complexa quanto a Covid, porque não existem soluções fáceis e simples para problemas complexos. Então, o que a gente tem que pensar? Que a tecnologia está aí, que os recursos digitais estão sendo desenvolvidos de maneira incrível, mas a gente tem que pensar
que, a partir da internet, de todo esse avanço do final do século XX, início do XXI, a gente passa a ter uma concepção de que a educação não tem mais tempo nem lugar. Porque a educação escolar, como a gente entende, ela é dentro de uma escola que tem salas de aula com carteiras enfileiradas, cujas aulas e cujas atividades começam às 7h15 da manhã, vão até 11h30, eu estou chutando, horários são muito variados, mas basicamente é isso. Tem algumas aulas, depois tem recreio, depois tem outras aulas, e aí a gente se vê com a possibilidade de que a educação não precisa ser só naquele tempo, e nem só naquele espaço escolar. A pandemia vem reforçar esse entendimento. Você falou, eu não preciso estar 4 horas dentro de sala com os estudantes para eles aprenderem. Mas vem um grande nó. O Brasil, como país pobre, como país muito injusto e desigual, a conectividade, o acesso à internet, também é muito desigual e também é muito injusto. Gente, vocês estão me escutando? Tamara? Perfeitamente, Pilar. Tá bom. Eliane também, né? Estamos ouvindo. Estou olhando meu WhatsApp aqui, porque outro dia eu fiz uma meia hora de fala. Quando eu fui olhar o WhatsApp, alguém estava falando assim, professora, a senhora caiu. Ai, meu Deus. Não, aliás, hoje o Piauí está abençoado, porque eu nunca vi a conexão tão boa, viu? Normalmente a gente tem dificuldade. Hoje São Paulo, né? Oremos. Com certeza. Assim, é porque o pessoal do Sul gosta muito de usar o Zoom, e a gente aqui tem dificuldade com o Zoom. Né? O Antônio que entrou aí, já aumentou o número aqui de participantes. Ele sempre fala que o Zoom do Sul é diferente do Zoom do Nordeste. Completamente diferente, né? Mas então, se nós na pandemia aprendemos na marra, à força, de que a escola não precisa ter nem tempo nem lugar fixo e definido, a gente se deparou com a precariedade da conectividade, que é exatamente isso que vocês estão falando. E que também no Sudeste e no Sul tem muitos problemas, porque ela é distribuída de maneira muito desigual. E aí, nesse sentido, a gente precisa de pensar que ter a conectividade somente não vai resolver a questão da aprendizagem. A pergunta que a gente tem que se fazer: como eu vou utilizar recursos digitais que tenham coerência com o currículo e o projeto político-pedagógico da escola? Quando o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, assumiu, o grande plano dele era que cada estudante de ensino médio tivesse um tablet. E as pessoas todas perguntavam para ele, mas o que vai fazer com o tablet? Ele falou, não, quando as pessoas tiverem, toda essa relação vai mudar. A gente sabe que não mudou, e a gente sabe que não o fato de eu ter um celular, né, não vai me gerar conhecimento inovador, porque eu muitas vezes uso, por exemplo, o laptop como uma máquina de escrever. Pessoas de gerações, essas que eles chamam de geração Y, de não sei o quê, ficam muito intrigadas quando olham pessoas mais velhas, né? Não só digitando, porque eu sou de uma geração que eu aprendi datilografia, que era digitar máquina, como a forma como a gente lida, né, com o Word, por exemplo. Então, quando eu pensar em recursos digitais, o que a gente tem que pensar? Para o nosso currículo, para o nosso projeto político-pedagógico, esta mesa de alfabetização serve? Esta lousa digital serve? Porque
Se não servir, gente, não tem o que fazer. E aí a outra questão desse período. Está tramitando hoje no Congresso Nacional uma emenda constitucional, parece que é a emenda 13/2021, que é gravíssima, porque ela permite, referente a 2020, que estados e municípios sejam perdoados porque não conseguiram atingir os 25% obrigatórios da educação por causa da pandemia. Por exemplo, não se gastou dinheiro com transporte escolar, quase não se gastou, porque não teve que levar a criança para a escola, e você sabe melhor do que eu os outros exemplos. Mas tem um deputado do Rio Grande do Sul que propôs que este perdão seja estendido para 2021, porque os gestores não estão conseguindo utilizar os recursos. E eu me pergunto, se tem recurso sobrando, que não foi utilizado, por que a gente não garantiu a conectividade? Por que a gente não garantiu a reforma dos espaços escolares para que a volta às escolas fosse feita de maneira mais saudável, mais segura? Como é que a gente pode utilizar o orçamento da educação, né, que é principalmente manutenção, desenvolvimento e ensino, para garantir acesso e inclusão? Neste momento, ter um celular com um chip, com um banco, não é um banco de dados, com... Como é que chama aquele negócio, assim, meus dados? Com Alguém me socorre. Dados móveis, banda larga. Eu vou ter que lembrar, assim. Um pacote de internet. Um pacote de internet. Fica um pacote de internet, né? O pacote de dados. Porque também não adianta, gente, a gente comprar um celular, que é um grande recurso digital, um smartphone, um para cada estudante. Se ele não tiver acesso à internet, que não quebre financeiramente as famílias. Grande parte dos meninos e meninas das redes públicas brasileiras, segundo pesquisas que foram feitas, utilizavam o celular da mãe, mais da mãe do que do pai, cujo pacote de dados era reduzido e que tinha que ser dividido com a família. E aí, como é que a gente pode pensar que o orçamento da educação também tem que ser utilizado para isto? Em vez de você deixar que se gaste menos com a educação, por que a gente não pode gastar diferente? Prefeitos e governadores estão apoiando a aprovação dessa emenda constitucional porque ninguém quer ser destituído por crime de responsabilidade, que é não gastar os 25%. Mas, em vez de mexer na lei e acabar fazendo o que o ministro da Economia sonha, né, que é desvincular os recursos obrigatórios da saúde, da educação e outros, né, que a gente possa pensar que, como a escola mudou, como a pandemia fez com que a gente trabalhasse de maneira completamente diferente, como é que a gente pode modernizar o orçamento da educação para garantir isso? Porque quando você olha dados, principalmente do censo escolar, há muitas e muitas, a maioria das escolas dizem que tem acesso à internet, que tem computador para X por aluno, mas por que não usa? Porque não tem projeto pedagógico para isso. Como não teve para a pandemia? O que o sistema educativo privado e público, em vários lugares do mundo, o que eles fizeram na pandemia? Reproduziram a aula tradicional pelo Zoom, pelo Google Class, por uma série de StreamYard. A ferramenta não interessa.
problema é que você é como colocar o livro didático num tablet e os jovens usarem o livro didático da mesma maneira de sempre. Só que, em vez de passar a folha, passar a página, eles ficam, né, passando ali pelo tablet. E aí, pessoal, recursos digitais têm que ser escolhidos e apropriados pelos docentes, principalmente. Professores e professoras têm que saber qual é o projeto pedagógico e o que faz sentido de se investir. E os estudantes têm que ter a liberdade de se apropriarem daquilo e eles vão utilizar muito melhor do que nós utilizamos. Mas a gente fala, não pega, vai quebrar. Não, quem faz isso é a professora. Não, e aí há uma outra questão com esses recursos todos, é que as crianças e jovens passam a ensinar aos professores. Professores e professoras, alguns gostam, outros se sentem envergonhados. Essa situação ela pode deixar de ser constrangedora se a gente aproveita aquele espaço onde todos aprendem e todos ensinam. Então, de repente, vai ter um adulto de 6 anos que resolva meus problemas com o celular. Que há muitos anos, o Itaú fez um anúncio que era maravilhoso, que era o pai, a mãe, o avô, todo mundo chamando o menino. Não lembro como é que chamava o personagem, vamos supor que fosse Lucas. Falava, Lucas, me ajuda aqui. O Lucas ficava com aquela cara aborrecida, um menino de 6, 7 anos, que o tempo inteiro ele tinha que parar para ir lá resolver. Bom, vamos pegar o conhecimento que ele tem. E a professora Elvira Souza Lima, ela tem todo o material que mostra que a aprendizagem ela é geracional. As mesmas dificuldades que a minha avó teve com o telefone. Imaginem, eu, com 65 anos, sou de uma geração e eu ganhei da minha avó um telefone, que era uma caixa preta enorme, com um telefone pela metade pendurado do lado, uma pilha enorme que ficava lá dentro e uma manivela. Quando rodava a manivela, que ficava também lateral, você chamava a telefonista e dizia, eu quero falar na casa do seu fulano de tal. A telefonista fazia aquela ligação. Quando o telefone com fio, aquele telefone que geralmente era preto, de um material chamado baquelite, que era pesado, dava até para matar ladrão, fazer essas coisas todas com ele, era uma arma. Quando ele chega, né, a minha avó, o que eu vou fazer com isso? Tinha lá um círculo, uns números. Quando o telefone de tecla chega, é a minha mãe que tem dificuldade. E quando o telefone sem fio surge, já é um espanto na minha geração. E, de repente, o telefone fixo, aquele número que você tinha dentro de casa, acabou. Então, estas crianças já nasceram com a internet. Elas já nasceram conhecendo o celular. Bom, outro problema é jogar sem parar, ficar navegando sem parar, mas esse é um outro problema. Mas a gente tem que pensar que estes recursos digitais, eles não podem ser tratados como exclusividade de adultos, porque é um bom momento para uma melhor relação entre professores e alunos. E, para isso, os docentes têm que ter uma formação muito focada, muito aprofundada, que respeite a limitação dele, que entenda essa limitação, não seja motivo de riso, de impaciência, de ai, Pilar não consegue fazer isso. Não, não consigo, mas se alguém me ensinar, eu sou inteligente, vou aprender. Não é a função da escola, não é ensinar? Professores e professoras
também têm que ser ensinados. Eu podia passar a noite aqui dando exemplos, mas vocês devem estar com a cabeça cheia desses exemplos. Lembrando da quantidade de coisa que foi comprada pela escola e que depois ficou lá amontoada, empoeirando, e a aprendizagem não melhorou, a reprovação não melhorou, os professores e professoras não se sentiram à vontade. Então, pensem, para essa educação, que não tem tempo fixo, nem lugar definido, quais recursos eu vou precisar? Principalmente nesta pandemia. Às vezes, otimistamente, eu falo pós-pandemia. Mas a gente não está na pós-pandemia, né, gente? Nós estamos na pandemia que está arrefecendo e a gente sabe que se a variante XYZ vier com força, nós vamos ter que refluir. Então, a possibilidade da gente voltar imediatamente ao que era antes é grande, porque a gente se acomoda, porque a gente se acostuma. É a teoria do elástico. O elástico, ele está aqui. Você pode puxar, mas se você soltar, ele volta para o mesmo lugar. E esse é um risco. A gente não pode deixar voltar para o lugar de antes. Que a gente tem que aproveitar esses tempos para ressignificar a escola. E aí eu indico para vocês conhecerem a campanha do Centro de Referência em Educação Integral, que eu faço parte, que chama Reviravolta da Escola, para debater o papel da escola agora e no pós-pandemia. O que a gente pode aproveitar? Como que a gente pode modernizar, fazer uma escola mais contemporânea, né, com a concepção da educação integral? Porque o ensino híbrido e os recursos digitais, será que eles foram feitos um para o outro? Ensino híbrido não é novidade. Se vocês pensarem aí assim, o que é ensino híbrido? Na pandemia, ter aula usando novas tecnologias, sem precisar ir para a escola. Já tem mais de 10 anos que se discute esta flexibilização em que você, em vez de ficar na sala de aula, escrevendo, copiando o livro, escutando o professor, você pode ter um tempo em que você vai fazer uma pesquisa, utilizando, por exemplo, a fotografia, aí eu falando que existia um negócio chamado máquina de fotografia, ainda existe, né, gente? Mas todo mundo hoje usa o celular para fotografar. A gente pode fotografar a comunidade, fazer um mapa da comunidade, uma cartografia, em que os estudantes podem sair sozinhos. Eles têm um roteiro, eles têm um projeto. Então, o ensino híbrido significa que não tem que ficar necessariamente dentro da escola, mas que também não significa homeschooling. Todo mundo tendo aula em casa. Tá no Zoom, né? E o ensino híbrido vem exatamente dessa palavra híbrido, que é você usar diferentes tecnologias e diferentes formas para tornar a escola mais atrativa, que tenha mais sentido. E aí os recursos digitais podem facilitar muito esse currículo organizado dessa maneira. Porque o ensino híbrido, ele pode ser um aliado na hora de ressignificar e reinventar a escola. Principalmente porque a gente vai cada vez mais valorizar a autonomia dos estudantes. Esse é um ponto estratégico. Por que a gente fala da autonomia do estudante? Porque ele fica sentado na sala de aula, fazendo o que a professora manda. Quando a gente fala da autonomia,
eles podem sugerir coisas. Ah, mas não está no currículo. Ah, mas não está no livro didático. Mas, por exemplo, por que será que a cidade inteira, isso foi um projeto aqui de BH, de uma comunidade de periferia, e os meninos e meninas perguntaram para a professora, será que a cidade inteira tem a água igual a gente tem, que eles buscavam numa lata, voltava, não tinha água encanada, não tinha água tratada, há 20 anos, tá, gente? Isso aqui não foi no século XIX, não. E a professora, que morava num bairro de classe média, com todos os serviços públicos, ela muda toda a programação dela e começa a fazer um projeto sobre água, que os meninos leram, pesquisaram, fotografaram, entrevistaram pessoas, escreveram um texto. Eu fui para essa escola, né, ver a apresentação final do projeto, que era absolutamente impressionante, a profundidade, a capacidade, e a professora relatando depois para a gente a dificuldade dela de ter esse projeto aprovado. Então, o ensino híbrido é isso. Combinar diferentes formas de estudar, misturando recursos em aulas presenciais, online, em plataforma digital. Os alunos fazem escolhas com mais liberdade e motivação, segundo os especialistas que estudam isso. Pensar no ensino híbrido só como 2 dias ele está na escola, 2 dias ele está em casa, no 5º dia ele tem uma folga, isso não é ensino híbrido. Isso é você transpor o sistema escolar tradicional, arcaico e decadente para um tempo na escola, outro tempo fora, um tempo na escola, outro tempo fora. Quantos e quantas milhões de meninos no Brasil, pensar que a gente tem 40 milhões de estudantes na educação básica, sentavam às 7 da manhã em frente do computador, mesmo meninos de classe média, escola particular, principalmente, ficavam até meio-dia, com 20 minutos para descansar. Professora, seu áudio está desligado, acho que sem querer você clicou aí. Tenta ativar seu áudio na bolinha do Google. Aí. Tá me escutando? Agora sim, mas foi bem pouquinho, viu? Tá. Espera que agora eu tenho que achar a apresentação, não tem nenhum. Não tá na tela pra gente. É? Tá na tela normal pra gente. Ah, não está para a minha pessoa, né? Mas estará daqui a pouquinho. Espera aí. Ah, sim. Eu estou voltando, vocês estão vendo aí, né? Alguém levantou a mão aí. Ó, então, o que acontece? Se a gente não tem uma motivação, se a gente não faz o ensino híbrido garantir aprendizagens significativas, nenhum recurso digital vai resolver. A educação híbrida é mais do que a mistura de aula presencial e online. É um significado mais amplo, contempla uma expressão que eu acho ótima, que é falar é o misturado. Recursos unidos e conectados, mas com um objetivo: garantir que as crianças aprendam com sentido e significado. Aquela frase da professora Jaqueline Moll que eu adoro. O que a gente vai ensinar para quê? Para que os estudantes entendam o mundo e se entendam no mundo. Como é que a gente faz para os estudantes entenderem essa crise do Afeganistão? O que é que está chegando lá que é tão terrível que fez centenas de pessoas se agarrarem nas asas de um avião, sabendo que 99% de chance eles iam cair e morrer? Qual era o pavor? Como é que você explica isso? Ele está vendo na televisão, está vendo comentário, né? Como é que você dá sentido?
para que ele entenda o mundo e ele se entenda no mundo. Tem Talibã no Brasil? Não. Por que a gente corre esse risco? Não corre? Qual religião é essa? Por que as mulheres são colocadas dessa maneira? Isso é fazer com que a criança entenda o mundo que ela vive, mas se entenda no mundo. Eu moro no Brasil, eu falo português, eu estou lá no Piauí. Qual a diferença para a região norte da Amazônia, para a região centro-oeste, para o sudeste, para o sul? Então, o ensino híbrido significa, no resumo, combinar metodologias diferentes, áreas de conhecimento misturadas e atividades diferentes, mas com mais liberdade para que o aluno escolha e aprenda no próprio ritmo. Não é dizer assim, ele vai fazer o que ele quiser. Aí você pergunta, o que você quer aprender hoje? Se eu for um adolescente de 13 anos, eu vou falar nada. Estou de saco cheio, estou com sono, é assim? Então, a função do projeto pedagógico do professor e da professora é falar com ele, não, vamos fazer tal coisa. Se eu conheço muito os meus estudantes, né, os meus alunos, eu sei que ele tem que estar no centro. E vejam bem, eu gosto dessa foto, porque, na verdade, você não sabe aqui quem é aluno, quem é professor. Pode ser 2 alunos, podem ser 2 professores, pode ser um aluno e uma professora, mas não existe aquela hierarquia, né, de que o professor sabe tudo, manda em tudo. Você vai respeitar esse jovem, essa criança, saber o que se adapta a ele, combinar metodologias diferentes e as áreas de conhecimento. Por exemplo, eu não gosto da área de exatas, eu sou absolutamente de humanas. Eu passei toda a minha vida escolar sofrendo com matemática, com física, com química. Eu não deveria aprender, todo mundo fala, não liga? Não. Mas existem formas que tragam esse conhecimento para mim, respeitando as minhas dificuldades. E aí você tem essa liberdade que não significa, gente, negligência, que não significa cada um faz o que quer, não é essa escola xalalá feita eu chamo, não. E para isso, e já para terminar, a gente tem que lembrar que a educação integral vai ter um grande diálogo com o ensino híbrido. A educação integral, não o tempo integral. Quais são os seus princípios? A formação e desenvolvimento global dos estudantes. As crianças não são só o intelecto. Tem o corpo, tem as emoções, tem a sua história, né? Tem as atividades culturais, sociais. Isso forma uma pessoa, me forma e forma os meus estudantes. Logo, a educação integral reconhece que a aprendizagem ela é complexa, ela não é linear. O que era aprendizagem linear? Você aprende soma, depois adição, você aprende adição, depois subtração, depois multiplicação e, por último, divisão. E aí o estudante perguntava, professora, quanto que é isso menos isso? Fala, não, ainda não chegamos nisso. Eu estou dando um exemplo raso, mas a visão linear de que os estudantes, que as crianças e jovens aprendem como se estivessem subindo uma escada. Passo a passo, degrau a degrau. Não é assim. Todos os estudos de neurocientistas, né, da psicologia e da pedagogia mostram que a aprendizagem ela é complexa, ela é muito mais numa espiral, né, ou numa em estradas que se encontram, do que numa coisa reta. Você não pode reduzir os estudantes da educação integral, né, a serem meros receptores do conhecimento que eu domino. Na educação integral, o projeto tem que ser coletivo, não pode ser o projeto
de uma professora. É o projeto da escola. Porque senão fica igual filme americano. Sabe aqueles filmes americanos de professor? Que a gente chora, acha muito bonito? O professor chega na escola, transforma tudo que estava ali, aí ele é mandado embora e a escola volta ao que era antes. Por isso que o projeto tem que ser coletivo. E esse projeto tem que levar em conta onde a escola está, ou seja, o seu território, e quais as pessoas e como essas pessoas vivem ali. Por isso, para pensar em recurso digital, em ensino híbrido, os professores têm que sair. Nas cidades pequenas, gente, isso é mais possível. Eu sou de uma cidadezinha muito pequenininha, não nasci lá, mas nós escolhemos como nossa cidade, nossa terra natal, que é uma cidade de 3.000 habitantes, e a minha mãe, lá nos anos 90, foi prefeita dessa cidade. Então, eu fui criada em cidades do interior, eu nasci numa cidade chamada Timóteo, morei em Ouro Preto, morei em Monlevade. As pequenas e médias cidades, né, são cidades em que isso acontece menos, mas mesmo assim acontece. Onde que a criança mora? Quem cuida dela? Como que ela vive? Ela tem mesa para fazer dever de casa? Ela come? Ela dorme em segurança? A gente tem que ir lá conhecer. Essa escola de Teresina, a Casa Meio Norte, fazia um trabalho maravilhoso, faz ainda, né, e é uma coisa da durabilidade do projeto, porque já tem 20 anos, de estar na comunidade, não chamando pai e mãe para dar notícia ruim, mas trazendo eles para o dia a dia da escola. E conhecer o território. Tem água? Não tem? É perigoso? Não é? Isso tudo a gente tem que saber. Porque aí a gente consegue dar sentido para uma metodologia que trabalhe o ensino híbrido, que use recursos digitais, mas que são uma forma de colocar os estudantes como corresponsáveis do seu processo de aprendizagem. Não é fácil, mas também ser professor nunca foi fácil. Ninguém escolheu a profissão porque era uma mamata. Não é. Exige profissionalismo, exige estudo e exige uma humildade para a gente falar, ai, nunca fiz nada pelo Zoom. Como que eu vou conectar meus alunos? Como é que funciona esse tal de Google Class? Né? Como é que isto é uma coisa que faz parte desse processo. E aí a gente tem que envolver todo mundo nessa comunidade de aprendizagem. Eu deixo para vocês, além da sugestão do livro do Axel, que eu não sei se está traduzido para o português, mas ele está em espanhol, na internet você encontra. Tem o site do Porvir, e tem 2 matérias no Porvir, eu deixo o link aqui. E, Eliane, essa apresentação é de vocês, tá? Eu passo para vocês depois, a Tamara pode passar, e vocês podem usar como quiserem. Então, no Porvir tem um artigo que chama Ensino Híbrido, valoriza a autonomia esperada da implementação de itinerários formativos, e também no porvir.org tem formar professores para a educação híbrida. Tem o movimento pela base.org.br, que é o movimento, né, de discussão, aprofundamento e implementação da Base Nacional Curricular Comum, e a plataforma que eu amo, que eu uso muito, que eu colaboro, que é educacãointegral.org.br. Eu deixo para vocês aqui meus contatos. O cabelo já mudou todo, tá, gente? Mas a pessoa é a mesma. Do LinkedIn, o Instagram, o Facebook e meu e-mail. Professor, acho que seu áudio saiu. Clica no microfonezinho aí de novo. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Eu não consigo liberar seu áudio. Saiu mesmo, já liberei. Olha, a gente já está vendo aqui, viu? Já era esperado, muita gente elogiando a apresentação, mas a gente não queria que você fosse embora ainda não, Pilar.
Vai ficar aqui um pouquinho com a gente. Ó, caiu de novo o seu áudio. Será que está com algum problema na tecla? Pode ser. Não, estou nem chegando perto com as duas mãos assim, ó. E a gente queria deixar aqui o chat aberto, ou vocês levantarem a mão, se alguém tiver alguma pergunta. Eu vou ajudando aqui a professora Pilar, embora agora ela tirou a apresentação, ela vai conseguir ver vocês. Sim. Então, ó, já tem uma fila aqui, o José Ribeiro levantou a mão. Você quer fazer alguma pergunta, José? O que você achou dessa conversa? Fala também, gente, de onde vocês são, tá? E o que vocês fazem. Eu acho que o José está com a mão levantada, mas talvez ele não esteja aí nesse momento. Antônio, você está sempre com a mão levantada, né, Antônio? Diga. E aí, Tamara, tudo bom? Boa noite, pessoal. Parabéns, professora Pilar, pela palestra, né? E dizer que a gente sempre aprende muito nesses momentos, né? E com você foi muito enriquecedor. De onde você é, Antônio? Sou o Antônio de Tanque do Piauí, né? Sou coordenador do GE4, Arran GE4 e do GE5 aqui no Piauí. E também coordeno o PRO-BNCC, que é a implementação do currículo no estado do Piauí enquanto Undime, né? Então, sou coordenador da Undime para a implementação do currículo no Piauí. Que legal. Então, você traz uma temática que eu não entendo, assim, por que o silêncio tão grande em cima dela, que é a questão da conectividade dos alunos. Então, onde eu estou, nos espaços que eu estou presente, eu sempre coloco isso como um grande trauma para a educação brasileira, não só hoje, mas para o futuro, tendo em vista que a tecnologia não vai mais embora da sala de aula. Ela chegou de forma inesperada, né, de uma forma brutal, e nos colocou de joelho e disse: vocês vão ter que aprender pela dor, não foi pelo amor, vai ser pela dor. E não vai mais embora, né? E eu vejo um silêncio muito grande e falta de debate sobre o tema nos espaços nacionais e nas instituições que representam as secretarias municipais de educação, o DIME, no CONSED. Então, eu vejo muito pouco esse debate, tendo em vista que são milhões de crianças, milhões de adolescentes que não têm acesso à internet, que não só é o aparelho, vamos distribuir o aparelho, como você bem colocou. E como que se usa esse aparelho? Porque o que os alunos sabem é pegar um aparelho e jogar Free Fire. Mas pegar um aparelho e responder, fazer um login no Quizzes, por exemplo, que é uma plataforma simples, que você só tem que estar logado na conta Gmail, eu passei cerca de 2 horas para orientá-los a fazer esse login, que é só fazer assim, não é só para você entrar na conta Gmail, porque você tem que estar logado. E aí a gente passou 1 hora e depois, nesse menino toda hora está jogando Free Fire. Agora, na hora de fazer uma atividade da escola, né, não tem essa apropriação, porque não foi repassado a ele essa finalidade do aparelho. O aparelho serve para se divertir e passar o tempo, né? Enfim, mas é algo que eu fico muito incomodado pelo silêncio, né? Pelo silêncio das instituições nesse sentido, porque eu preparo uma aula, gravo, edito, eu faço uma vídeo, eu faço uma live, eu faço uma web, então eu posso usar qualquer meio da tecnologia. Se o aluno não estiver conectado, esse material não chega nele. Se esse material não chega nele, é mesmo que eu não tenha produzido. Então, assim, há uma falta, um espaço, uma lacuna, um vácuo, um limbo aí, ou seja, muito grande nesse debate, né? E eu quero parabenizá-la, porque de todos os momentos que eu já participei, foi o que trouxe esse debate com mais clareza e que colocou isso como no centro da problemática da educação para o futuro. Então, assim, eu quero parabenizá-la e dizer que foi muito esclarecedora a sua fala. E o outro ponto é que realmente a gente não dá para entender como que falta investimento e os municípios não conseguem investir aquilo mínimo, que é os 25%.
Então, se você vai nas escolas, não tem infraestrutura adequada para retomar as atividades. No entanto, eles estão pedindo para reduzir, né, os 25%, tendo em vista que eles não conseguiram investir, tendo a demanda para ser investida. Então, coisas básicas, água na escola, sinalização, equipamentos, instalação de banheiros adequados, pias. Então, são coisas que necessitam, são coisas básicas e que a grande maioria das escolas brasileiras não tem, né? Não existe. Eu estou colocando coisinha básica, a água na escola, que é básico, né? Então, assim, os transportes escolar, que para mim é o grande gargalo aí nesse planejamento da volta às atividades, é algo que precisa de um exercício de guerra mesmo, porque tem desde do aumento da frota até a higienização desses espaços. Então, assim, é uma logística muito grande e que ninguém viu o esforço, uma preocupação dos gestores nesse sentido, né? Então, assim, não falta em que gastar. Tem muitos locais para ser investido, né? Não falta espaço para investimento. O que falta é uma preocupação de utilizar esses recursos de uma forma efetiva e que possibilite o retorno das atividades presenciais, porque um grande problema que os estudos estão revelando na cidade de São Paulo, por exemplo, que a professora Lília do Itaú Social, da Quanta, né, trouxe para a gente, que foi um estudo que saiu aí da Unesco e colocando São Paulo, cidade de São Paulo, que tem um centro de mídias, que tem tecnologia, distribuiu conectividade para os alunos, deu suporte, formou os professores, fez tudo aquilo que o ensino remoto precisa. No entanto, o impacto e o déficit de aprendizagem foi diagnosticado com um prejuízo de 4 anos. Aí, se nós trouxermos para a nossa realidade aqui, que eu estou no chão da escola, eu sou professor, né, estou dando aula, e se eu trouxer para a minha realidade, que é o aluno que recebe atividade impressa, que o pai não sabe ler, que ele também não sabe ler, e que o porco pega essa atividade dele, come, a galinha chega, caga em cima, o cachorro chega, mija na atividade dele. Então, são várias realidades que acontecem no dia a dia. São Paulo, com essa tecnologia, o prejuízo foi de 4 anos, eu fico a me perguntar, e qual é o prejuízo do meu aluno aqui no sertão do Piauí, né? Então, assim, deixar aí também o pessoal falar, eu falo muito, se não me podarem, eu vou, né? Enfim, mas eu quero parabenizá-la por sua fala, agradecer a Tamara por ter disponibilizado esse momento, né, para a gente, parabenizar a Eliane, a Reizinha, a Thelma e a Paizinha, que mobilizaram aí, já tem um desafio, 111 pessoas online, já tem um desafio para o GE4, que é bater essa meta dos 111. Porque aqui é assim, a gente estabelece uma meta para bater outra. Mas olha, Pilar, a fala de Antônio, muita gente se manifestando aqui, falando a Rita, Laíse, o Pedro, Antônio José, Maria, Erineide, todos concordando com o Antônio, com essa questão da falta de planejamento, desse sufoco, né, em quem está na organização e na preparação das aulas e da gestão para esse retorno, essa é a realidade mesmo. Então, Antônio, a gente sabe que você gosta de falar, mas você não falou nada fora do que realmente está acontecendo na vida dos gestores e dos professores, né, Pilar? Eu acho que você verbalizou o que é... Você tem um pouco de indignação, de não entender isso, eu também não entendo se as escolas... Eu estava falando hoje com a Cleusa Repulho, que é minha amiga, né, a gente falando sobre essa PEC, e falando assim, vamos fazer um checklist? Todas as escolas têm banheiro, todas as escolas têm janela grande na sala de aula, o básico da questão sanitária. Tem álcool gel, tem isso, tem aquilo. Então vamos poder flexibilizar o teto de 25%. Mas não tem. Sem contar a conectividade, e aí eu vou dizer para vocês, desde que eu estava no Centro de Formação de Professores, no final dos anos 90, aqui em BH, que a gente falava do FUST. O FUST era o Fundo
né, do serviço de telecomunicações, que com a privatização, as empresas tinham que depositar, né, esse recurso e o governo usaria o FUST para tecnologias digitais nas escolas. As escolas tinham, no máximo, gente, antena parabólica, vocês sabem disso. E a gente fazia projeto pensando no FUST. O FUST parecia... Sabe aquela miragem de filme que você está no deserto e aparece lá uma fonte de água? Você fala, chegou, era uma miragem. Nem governo do FHC, nem os dois do Lula, nem os dois da Dilma, nem Temer, esse nem se fala, conseguiram, é uma fortuna. O que os governos fizeram? Usaram esse fundo para fazer superávit fiscal, porque é muito dinheiro. E sempre tem um ministro da Economia, um ministro da Fazenda, para dizer não pode, porque vai quebrar, porque vai isso. Então, essa sua inconformidade é a minha também, Antônio, né? E é de todo mundo que está aqui. Sim. Assim, sem conectividade, e aí, quando você coloca isso da situação da casa dessas crianças, porque muita gente fala assim, ai, gente, muito fácil, imprime o exercício e deixa na casa da criança. Sim, é uma coisa bacana, eu vi muita gente fazendo isso, mas se a criança tem 6 anos e não sabe ler, filha de pais e mães com baixíssima, pai e mãe com baixíssima escolaridade, vivendo em casas nas condições totalmente inapropriadas que a gente sabe que elas vivem, como que elas vão fazer? Como é que vai garantir o aprendizado? Então, você tem razão, o atraso, segundo especialistas, nós podemos ter um retrocesso de até 20 anos. Porque o Fundeb, o Fundef, no final dos anos 90, 96, foi um grande avanço, que virou Fundeb, que isso tudo, né, implicou no aumento de escolaridade, numa melhoria do IDEB. Nós temos os dados todos. Não é coisa de um governo ou de outro, é fruto da Constituição de 88, que eles querem desmontar, e eles, não estou falando só do governo Bolsonaro, né? Diversos setores são contra os avanços da Constituição de 88. Mas ela coloca assim, educação é direito público subjetivo. É um direito público que não pode ser questionado. É um direito que o Estado e a família são obrigados a cumprir. E aí, falar que o dinheiro sobrou, que o prefeito não conseguiu usar, que o governador não conseguiu usar, para a gente que está no chão da escola, ou eu que já estive, você fala, não, você está brincando com a minha cara, isso é zoeira. A conectividade que seria feita com recursos do FUST, etc. e tal, o governo vetou. Muito dinheiro, vai quebrar o Estado, mas porque, na verdade, a educação como prioridade número 0, número 1, número 0 não é bom porque ela não existe, ela, na prática, não acontece. E o Paulo Freire falava, você tem que fazer que a sua prática corresponda ao que você fala. E este momento agora nos comprova isso, que não é verdade. Mas nós temos um papel além de chorar, né, gente? Chorar é bom, acalma, limpa os canais lacrimais, mas não resolve. A gente tem que agir. E lembre-se que a votação do Fundeb, o que virou a votação do Fundeb foi a intensa mobilização de educadores do Brasil inteiro. O presidente da Câmara, à época, chegou a receber mais de 10 mil mensagens em um dia. Então, nós temos que continuar mobilizados. Professora, interromper um pouquinho aqui, porque tem alguém na fila, que é a Irineide Soares. Já que ela está aí com a mão levantada ainda, queria saber se ela quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, porque ela está com a mãozinha levantada. Cadê a Irineide? Estou vendo ela aqui, mas ela está com o vídeo. Eu estou vendo ela também. Talvez ela tenha levantado a mão. E estou olhando aqui no chat, só tem pessoas concordando, né?
Tem até um relato aqui do professor de Lesbão Veloso, Sim. E ele fala que tem escola que não tem nenhuma janela, né? Que tem alguns transportes escolares que ainda são o chamado pau de arara. O que fazer, né, nesse contexto? E se preparando para a retomada nessas condições, ele tem toda a razão. O Nonato, é incrível que ainda tenha transporte escolar dessa qualidade, porque tem um programa do MEC que dura, ele continua existindo, que chama Caminho da Escola. E o Caminho da Escola tinha uma parte financiada pelos próprios recursos do MEC, a outra financiada por recursos próprios de estados e municípios, e uma parte era financiada pelo BNDES, porque o Caminho da Escola mobilizou muito a economia, desde quem montava os ônibus, quem desenvolveu o projeto, motoristas. Então, é inconcebível que ainda se faça transporte dessa maneira, né, depois de tanto projeto e de recursos gastos. E das janelas, o dinheiro da educação, gente, manutenção e desenvolvimento do ensino, permite, e você não está fazendo nada de errado, que você quebre toda aquela parede e faça janela. Isso é manutenção e desenvolvimento do ensino. E o prefeito, muitas vezes, não tem essa sensibilidade, mas eu acho que os gestores e gestoras que estão aqui, né, cabe a eles pressionar, falar, prefeito, só vai voltar nas condições sanitárias, e isso dá muito voto. Porque é uma palavra mágica, assim, escola arrumada, bonita, segura, né, ela seduz a população. Eu quero falar um pouquinho. Eu acho que a Reizinha quer falar, a Maria Reis quer falar, né? A Eliane também. Não estou te escutando. Se quiser colocar a pergunta ou colocação no chat, Reizinha. Isso. Então, eu sou a professora Reizinha. Estão me ouvindo? Estamos. Estamos ouvindo, pode falar. Pronto, sou a professora Reizinha, de Lesbão Veloso. Atualmente sou secretária municipal de educação. E eu só quero falar a respeito do que o professor Nonato, um excelente professor, por sinal, aqui no nosso município, em Lesbão Veloso. Mas eu só quero dizer para o Nonato que eu não conheço, secretária, não conheço esse tipo de transporte feito com alunos aqui em Pau de Arara. Né? Eu, enquanto secretária, eu não conheço. Eu sei que a gente tem dificuldade, sim, como, não só Lesbão Veloso, mas eu acredito que vários municípios, né, não só do Piauí, como do Brasil como um todo, né, a gente tem dificuldades, tanto é que eu ainda não retornei de forma presencial, porque eu estou procurando realmente um momento seguro, né, onde eu me considere também segura e que, principalmente, eu considere seguro para o professor e também para o aluno. Eu já falei até com eles, eu não sou irresponsável, eu sei que a gente tem problemas, como eu já falei, não só em Lesbão, como vários municípios, mas eu desconheço, professor, esse transporte aqui no município de Lesbão Veloso. A gente tem ônibus que são o caminho da escola, né, adquirido através do PAR, né, do FNDE, outros são licitados, né, existe um processo de licitação, existe ainda alguns carros que não são vans, mas é porque a gente não tem também, são coisas que não dependem da gente, né, não depende da gente, mas Pau de Arara mesmo eu desconheço realmente. Tem escolas que precisam ainda ser adequadas, porque as escolas, elas não são totalmente equipadas, né, infelizmente, essa é a realidade de Lesbão Veloso, mas também, volto a dizer, é a realidade de Francinópolis, é a realidade de Barra da Alcântara, de Várzea Grande, e é a realidade de várias escolas espalhadas aí pelo Brasil afora. Então, quero dizer para vocês que eu não retornei ainda, apesar da rede estadual
já ter retornado aqui no município de Elésio Veloso, e é um peso muito grande para nós, né? Enquanto secretário, enquanto gestão, a rede estadual começar e a rede municipal não começar, aí fica um cutucando, por que a rede estadual começou e a rede municipal não começou? Justamente por isso, porque eu estou ponderando, eu estou com cautela para poder agir da melhor forma, uma forma que seja realmente segura, um retorno seguro para todo mundo. A princípio, a gente tinha a ideia de retornar dia 9, tivemos alguns problemas, até com o transporte escolar, tanto é que eu ainda não retornei, né, que a gente tem esse problema com o transporte, e outros probleminhas ainda, tanto é que nós não retornamos. Existe uma previsão para retornarmos ainda em agosto, mas isso é uma previsão, não é uma certeza. E existe somente 3 escolas na rede que já retornaram de forma presencial. São 3 escolas da zona rural. Mas eu tenho o relatório autorizando, né, da vigilância sanitária para esse retorno. A vigilância sanitária foi nessas 3 escolas, fez a visita em loco e constatou e deu o papel, né, deu o documento, dizendo o alvará e um documento por escrito que eu pedi, dizendo para mim que essa escola está apta a retornar. E tanto é que foram apenas nessas 3 escolas que a gente retornou de forma presencial desde o dia 9 de agosto. Quinta-feira, eu vou ter uma reunião, nós do GE5, né, Eliane, vamos ter uma reunião com o doutor José William, né, que é o nosso promotor aqui, e eu estou aguardando essa reunião para ouvir também o que é que o doutor José William tem a acrescentar, o que é que ele tem a nos dizer, em que é que ele vai poder nos ajudar para que a gente realmente retorne e retorne com segurança. As medidas cabíveis de segurança sanitária, que depende da secretaria, a gente está tomando as providências e a gente só vai retornar, volto a dizer, com todo mundo, nem com o nono ano nós não retornamos ainda, quando a gente realmente tiver essa segurança para repassar para os nossos professores, para os nossos alunos e para todo mundo como um todo, né, para a comunidade escolar como um todo. E é isso, eu agradeço à professora Pilar, Tamara, Francine, Antônio, agradeço a todos que estão participando, especialmente aos professores aqui de Elésio Veloso, né, que se dispuseram, né, desse tempo para poder estar conversando com a gente. E é isso, muito obrigada a todos. Muito bom todo esse esclarecimento, né, Pilar? Um esclarecimento vivo desse esforço do gestor nesse momento, preocupado com o aluno, mas preocupado com toda a comunidade escolar, com as redes, com os professores, que a segurança precisa ser para todos os profissionais também de educação que trabalham nas escolas. E o que a Reizinha coloca mostra a importância dessa conversa, né? Dessa conversa sobre o ensino híbrido e os recursos digitais, que um pouco recoloca, redimensiona essa ideia do que significa, de fato, o ensino híbrido, como a senhora nos esclareceu, né, professora, trazendo o aluno como protagonista, de que não é só usar recursos tecnológicos, mas prever no projeto político-pedagógico um processo de ensino-aprendizagem que recoloque esse aluno numa posição privilegiada de aprender. É isso, professora? Exatamente. Primeiro, Reizinha, te entendo perfeitamente, tá? Já estive no seu lugar de secretária, é dureza, é muita, olha, é trabalho de sol a sol, com estes desafios todos, que não é só Elesbão e as outras cidades daqui, é o Brasil e a parte do Brasil que tem o maior número de escolas, o maior número de habitantes, que está lá em Minas, né? E aqui em Minas tem escola dentro de BH com essas dificuldades. Então, mesmo que você esteja indo usando uma caminhonete, existe todo um processo, e eu vi que você conhece, que você está enfronhada. Então, é isso mesmo, enfrente esses desafios. Que bom que o Nonato pôde colocar aqui suas questões, e a gente
Gente, isso aqui chama diálogos, né, Tamara? A gente só avança. Que a gente está com professores aqui, né, Pilar? É uma Estou maravilhada, adorei. Oportunidade dessa troca, porque as redes estão fazendo tantas coisas, e mesmo dando exemplo aqui, né, Eliane, que vai falar daqui a pouquinho, mesmo com os municípios, antes do ADEGE 5 funcionar, eu não tenho dúvidas de que os municípios não conheciam o que um e os outros estavam fazendo. Agora é possível, por meio dessa troca que os municípios fazem, saber o que cada município está realizando. E esses diálogos entre redes é rico por isso, porque dá para saber o que o secretário está fazendo, mas o que os outros também estão fazendo. Eliane, querida Eliane, abre seu áudio para você falar um pouquinho. Agora vamos ver se dá certo. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, né? Eu falo baixo, né? Bom, professor, primeiro eu queria agradecer a professora Pilar pelas palavras, né? Então, é uma aula, né? Eu só sei assistir as coisas não é nem caneta, é lápis e papel. Anotei muita coisa aqui. Então, eu tenho esse hábito, né, de anotar. Então, muitos pontos importantes, ou eu printei, mandei lá para o grupo do GE5, ou eu escrevi aqui na minha agenda. Então, eu já tenho essa mania, né? Que eu acho que é uma mania boa, né? Então, assim, eu destaquei muitas informações interessantes, importantes, que acrescentou mais ainda, né? E, assim, quando se trata na questão, eu, enquanto gestora, eu tenho total autonomia, total, total. Inclusive, o prefeito me dá pressão, não sou eu que dou pressão no prefeito. Ele fica me dando pressão, ó, isso não foi feito ainda, isso. Aí eu pedindo a opinião dele, ele disse, olha, eu preciso resolver isso. Você tem autonomia, se vire. E aí tem responsabilidade que eu não resolvo sozinha. Né? Então, assim, a pandemia, ela nos trouxe mais dificuldades ainda. Né? Então, a questão da conectividade sempre foi uma dificuldade na nossa realidade. A gente precisa realmente se adaptar a isso. Isso vai levar, isso é a longo prazo, não era para ser. A professora, lá na fala dela, inicialmente ela disse, isso não é um tema recente. Né? Não é do século XX, quer dizer, não é do ano 2021, isso é coisa velha, vamos dizer assim, mas que é muito novo para a gente ainda. Né? Então, assim, a gente tem muitas barreiras, muitas dificuldades, inclusive administrar recursos. Né? Então, assim, o ano de pandemia, a gente tem dificuldade de gastar. Né? Eu acho que a senhora até citou essa questão aí. Aí eu registrei aqui a fala do, que a gente chama de Toinho aqui, né? Que para vocês é Antônio. Eu registrei a fala do Toinho quando ele diz assim, falta de interesse, alguma coisa do tipo. Mas não é. Eu digo, e assim, como a gente está próximo, agora somos 4 cidades, não são mais 5, né? A gente dialoga o tempo todo, a gente vê as dificuldades de um e de outro, né? Alguns têm mais autonomia do que os outros. Eu tenho total autonomia, total administrar o financeiro, pedagógico, principalmente financeiro. Eu já tenho dificuldade, já estou o tempo todo pedindo ajuda. Então, nesse ano, a gente não pôde contratar novos profissionais, a gente não pôde fazer certos tipos de compras, né? A dificuldade de licitação de ensinação, eu não sabia o que era dificuldade. Então, a gente teve licitação que aconteceu agora, recentemente, no segundo semestre, de material de expediente, de empresas, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes não, para não ficar chato, né? Mas, assim, enquanto gestora, né, e aí a professora Pilar já foi uma secretária de educação, ela sabe o peso que é. Esse ano está muito mais difícil, mas, assim, a passos lentos, né, eu estou tentando fazer. Né, recentemente, eu deixei nas escolas, e ainda tem alguns na secretaria para eu levar para as escolas, um kit kit multimídia, que a gente chama. É só um passo inicial, não é nada perto da necessidade. Né? A questão da conectividade. Eu estou desde o início do ano tentando comprar, acho que é comprar, né? Comprar um pacote um chip com pacote de burocracia tem dificultado, eu não tenho conseguido, mas eu não desisti. Então, assim, eu estou falando isso para vocês, para justificar o quanto é difícil estar do outro lado.
Então, assim, você tem que gerir, né, administrar, principalmente o financeiro numa pandemia. Nossa senhora, eu não sabia o que era dificuldade, não. Né? Então, tem hora que eu paro, assim, a gente vai correr. Porque, assim, eu preciso gastar, o dinheiro está na conta, eu estou com dificuldade de gastar, mas aos pouquinhos eu estou fazendo. Né? Eu acho que a gente não pode parar. Né? Agora, assim, o aluno, ele tem pressa. E aí é como a professora Pilar falou, né? A gente não tem ainda noção, quer dizer, uma noção assim, ainda muito distante do atraso escolar, do prejuízo na vida desses alunos e alunas, né? Então, a atividade, o ensino híbrido, eles andam juntos, né? O aluno como protagonista, né? Isso é uma coisa que a gente já vem tentando trabalhar há algum tempo. A gente não pode mais correr de jeito nenhum. E aí, sem falar, professora, que assim, aqui a nossa realidade é de um lugar onde a gente tem um fornecimento de energia péssimo, péssimo, né? Ultimamente a gente está tendo sorte, que não está tendo mais tanta queda de energia, né? Até mais ou menos há 2 meses atrás, eu só vivia passando vergonha nas reuniões, eu entrava e saía, entrava e saía. Eu, como sou do comitê da rede de colaboração, quando a Francine começava a mobilização, eu disse, Francine, eu vou tentar. Aí o Toninho ia lá no quadro, ele só contrata uma internet de vergonha, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, não é porque eu não quero, é dificuldade mesmo. Então, assim, a gente ainda está tentando melhorar nesse sentido. E sem falar um péssimo fornecimento de internet. A gente tem um péssimo fornecimento de internet. Então, assim, é uma briga assim, grande. É isso que eu estou correndo atrás, e cobrando, tentando, e tentando melhorar cada vez mais. Mas, assim, muito, professora, as suas observações, né? Quando a senhora estava falando, eu disse, nossa, um tapa na cara do gestor, né? Mas a gente está aqui para dar a cara a tapa mesmo. Né? É bom ouvir o professor, é bom ouvir a professora, eu estou sempre aberta a diálogo. Se a gente não ouvir, se a gente não conversar, como é que a gente pode melhorar? Né? Só pensar do nosso ponto de vista, não. Né? Nem sempre a gente gosta de ouvir tudo, né? Mas a gente precisa ouvir, até para a gente melhorar, para que seja democrático e para que o aluno ganhe com isso tudo. Então, assim, foi pensando nisso que a gente tornou um grupo, né? Um grupo com o objetivo de ofertar uma educação pública de qualidade. É um desafio, às vezes eu penso assim, é praticamente impossível, mas não é impossível, é difícil, mas não é impossível, não. Eu conversando, essa semana a gente em reunião, e aí eu conversando com o Antônio e a Rezinha, e aí ele falando, não, vamos ativar aí os jogos estudantis, que é a identidade do GE5. Né? Os jogos estudantis é onde a gente consegue mobilizar as famílias, os alunos, porque eles são todos loucos por futebol, futsal, né? Todos loucos por esporte. Então, é a ferramenta principal que a gente utiliza para mobilizar as famílias e os alunos. Então, assim, a gente pensando nessa possibilidade de chamar a atenção que a gente, aqui em Francinópolis, o que é que a gente está fazendo agora? A gente está tentando aos poucos, né, mobilizar as famílias, indo de porta em porta. Então, hoje mesmo, a gente implantou esse ano aqui um programa municipal de correção ao fluxo, porque a gente tem um índice aqui de distorção idadiano absurdo. E aí a gente implantou esse programa em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Né? Então, as professoras, as coordenadoras do Instituto estão aí, olha, secretária, não está tendo resultado, os alunos não estão aprendendo. Aí eu disse, não, a gente vai voltar híbrido, nós vamos voltar híbrido. Enquanto isso, agora a gente vai bater de porta em porta. Nós estamos indo, eu já fiz busca ativa junto com as professoras, a gente está indo na casa de cada um, na urbana, na zona rural. Então, assim, a gente está fazendo o impossível, primeiro mobilizar as famílias, né? Então, assim, só esse fato dessas famílias. Foi bem Eliane falar da conexão dela e não é que aconteceu, né? A gente não dá conta com eles. É fundamental, é importante. A gente não dá conta, né? A gente não dá conta não, mas a gente está tentando fazer aquilo impossível para alcançar o possível, que o aluno não seja mais tão prejudicado. Já são quase 2 anos, longe da escola, né? Quase 2 anos, é um prejuízo incalculável. Né? Quando eu paro para pensar, nossa senhora, me seguro para não chorar, porque eu tenho um filho de 6 anos que
no primeiro ano, ele está na etapa de alfabetização, está sendo muito prejudicado, né? E escola pública não é para ser sinônimo de ser de qualquer jeito, não, né? A gente não trabalha com essa perspectiva aqui. Eu queria só reforçar aqui, quando eu vi assim, um professor falando na área, eu simplesmente desconheço que alguma das que a gente trabalha em parceria ainda existe pau de arara, né? Eu não tenho conhecimento, não. Com relação a isso, eu vendo aí a fala da Reizinha, né? Eu acredito, né? Que, inclusive, Elas no Veloso é muito escolar, né? Já até emprestou pra gente, né, Reizinha? Gente, então era isso. Eu já falei demais. Então, professora Pilar, mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada pelas palavras. Agradecer a presença dos professores, gestores e gestoras, né? A gente estava em 103, eu estou o tempo todo aqui monitorando. Mas agradecer, né? Eu acredito que essa palestra foi um sucesso. A gente já está chegando 9 horas, ainda estamos aqui conversando. Obrigada aí, professora Tamara, Fran, valeu, obrigada aí, viu? Vamos fazer outras. Eu queria aproveitar esse momento muito especial, porque, de fato, ele reunia essa quantidade de professores, coordenadores pedagógicos, gestores, alunos que têm filho que está com o pai ou com a mãe agora assistindo também, obrigado, né? Eu queria aproveitar e dizer que a colaboração que esse grupo de dirigentes municipais aí no Piauí fazem, ele é reconhecido no país inteiro. O ADE GE5, né, que ainda é GE5, ele é referência nacional pela experiência das Olimpíadas Regionais, é referência nacional pela obstinação que esses dirigentes tiveram de começar uma iniciativa de colaboração aí no território de vocês e ainda expandir para um outro território, né, ser referência para um outro território no Piauí, agora a conquista do edital do Programa Melhoria da Educação, ou seja, o papel que Antônio Silva tem em outros espaços no governo federal, participando de grupos de trabalho, ou seja, o que eles estão fazendo é incrível, mas o que eu queria dizer é que aproveitem a potência desse trabalho colaborativo desses gestores e também trabalhem juntos aí no território, vocês enquanto profissionais de educação. Em alguns territórios, a gente viu umas experiências bem legais, que é a de troca de experiências pedagógicas, porque a realidade é muito parecida. Então, eles estão trocando o que eles estão fazendo em termos de práticas ensino-aprendizagem, alfabetização solidária, enfim, diversas coisas para tentar minimizar todas as dificuldades que estão perpassando esse contexto. Então, esse era o recado. Usem a experiência desses gestores que estão trabalhando, usando a colaboração em favor dos municípios, para usar em favor também dos alunos aí nas escolas. O que você acha, Pilar? Que isso dá certo? Dá muito. Boa, belíssima ideia. Gente, eu estou impressionada com 99 pessoas às 8h40, depois de todo mundo ter passado o dia trabalhando. Eu acho que o que a Tamara fala é uma coisa que está lá na Constituição, que é trabalhar em regime de colaboração, e vocês estão conseguindo. A gente senta aqui com quase 110 educadores, teve uma hora que estava 111, para discutir essa dificuldade pedagógica, né? E todos os outros problemas que vêm juntos, que é o financiamento, que é a infraestrutura. Então, quanto mais vocês levarem isso também para a escola, né? Uma coisa muito legal é fazer assembleias nas escolas, né? Com professor, com pai, com estudante, com funcionário da limpeza, da merenda, para que escutem as pessoas, né? Diálogo, uma coisa que a gente está pouco acostumado, e não estou falando que é só desse momento trevoso, não, que vive o mundo, né? Mas eu me lembro quando eu estava na secretaria, né, a gente sentava para negociar com o sindicato, mas nem eu saía do lugar e nem o sindicato saía do lugar dele. Então, isso não é diálogo, né? São 2, 3 horas que você fica só
agredindo, usando palavras, tirando fotos, para depois sair um boletim aqui, uma notícia ali. A gente tem que aprender isso, assim, esse diálogo em rede, né? O escutar a crítica, o refletir sobre essa crítica, aprender essa mobilização. A gente não pode perder nossa missão, né? E não é missão evangélica, não é missão profissional, que é garantir a aprendizagem de todos e todas, com acesso, permanência e aprendizagem. E aí, aproveitando, eu coloquei aqui para vocês 2 vezes aqui no chat de conversa, um link de uma reportagem que foi publicada agora no site da Educação Integral sobre essa proposta de emenda à Constituição 13/2021, tá? Que desresponsabiliza agentes públicos que não cumpriram investimentos mínimos em educação. Vale a pena ler, vale a pena a gente se mobilizar também, principalmente vocês que já têm essa rede, né, usando a Undime, os seus deputados e etc., para a gente não perder mais esta. Muito bom, professora. A gente está chegando ao final. Já é tarde, né? Tem todo mundo descansar para amanhã, mas não posso esquecer que eu ouvi um relato aqui falando do desafio na formação dos professores também, na adequação do currículo, e eu coloquei um link agora no chat da plataforma do Itaú Social, que é a plataforma Polo. Lá tem 3 percursos formativos gratuitos para vocês fazerem a hora que vocês quiserem. Cada percurso tem 2, 3 horas de carga horária, mas são 3 temas fundamentais: flexibilização curricular, ensino híbrido e retomada segura das atividades escolares. Então, são 3 percursos formativos elaborados por parceiros técnicos do Itaú Social. Acho que o SEDAC é o parceiro técnico que elaborou esses 3 percursos. Então, vale muito. Eu já fiz os 3. Eu sou suspeita, mas eu fiz, inclusive, para ver se era bom, para poder falar para vocês fazer. Eu já sabia que ia ser, mas preferi fazer. Então, eu recomendo fortemente que vocês acessem a plataforma, façam esses percursos, porque eles trazem aí métodos, né, referências profissionais, falando mais sobre o tema, porque esse é um primeiro diálogo para poder abrir uma lente, né, Pilar? Mas daqui em diante, a atenção plena de vocês deve ser para como fazer diante disso que foi, dessa conversa que começou agora nessa noite. Então, agradecer a todos vocês, dizer que a gente quer se encontrar mais.